massa. Os cabelos do Chico. Bora de fazer live hoje. Bora fazer live com a camiseta do seu desenho. Mas eu acho que a gente já tá ao vivo, inclusive. Sensacional! Começou bem. Começamos super bem. Começamos inovando. Isso aí. Ai, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Comex Digital Talk. Hoje temos a presença do Yuri. Yuri é um grande parceiro, um camarada aí que eu conheci na minha carreira e pude conviver com ele profissionalmente. Até hoje convivo profissionalmente, tenho muito prazer de tê-lo aqui. Yuri, obrigado por você estar com a gente no CDT mais uma vez. E hoje a gente fala de técnicas de inovação, né, Sari, Jonas e Yuri? Sejam bem-vindos todos. Valeu, pessoal. Hoje é o dia de... troquei de fone, pessoal. Então eu tô botando a mão aqui, não é o microfone, agora a mão aqui. Eu tô meio confusa, mas estou muito animada para a gente falar de inovação, principalmente com o Yuri, que é uma pessoa que já esteve conosco no CDT do ano passado. Eu lembro que a gente fez várias previsões, várias análises de futuro. Deu tudo errado. Deu tudo errado. E, obviamente, a gente vai falar de tudo isso hoje, mas impossível não lembrar desse detalhe. Yuri, tudo que você falou no passado, ninguém esperava, mas deu tudo errado, viu? Cara, as únicas coisas que eu acertei foram em relação à Receita Federal, que eles continuaram fazendo algumas coisas de inovação, e a gente vai até comentar alguns pontos aqui hoje, mas é isso. Fazer previsão dá nisso, né? Não, mas ninguém podia imaginar tudo que tinha para hoje, porque tudo que tinha para esse nosso período atual realmente era uma coisa inimaginável. Só que para falar de inovação, e aí vem todas aquelas perguntas referentes à minha Nossa Senhora, já não inovamos o suficiente para sobreviver a 2020, a gente precisa trazer algumas questões relacionadas à teoria, né, à base do que é inovação. Então, eu quero começar aqui te perguntando, Yuri, inovação, para você, inovação é algo novo? Um oceano azul? Inovador? É ser criativo? São coisas semelhantes? Eu queria entender um pouquinho essa necessidade que a gente precisa ter. O que a gente precisa ter para ser inovador? Para pensar, para agir de maneira nova, para ser mais jovem dentro da inovação. Conta aí um pouquinho para mim sobre isso. Gente, primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer, é sempre um prazer estar com vocês, porque tem debate, vocês fazem perguntas, realmente pensando no que o pessoal aqui quer, queira ouvir, ou talvez a gente esteja tentando falar o que o pessoal quer ouvir. Sobre a sua pergunta, Sari, primeiro, inovação não é algo novo. A palavra inovação em si é bem antiga. Ela se tornou vou colocar uma buzzword, uma palavra da moda, recentemente. Culpa sua, inclusive, marketing, né, e tudo mais, publicidade. Mas agora, falando sério, a ideia de inovação, do jeito que ela é hoje entendida, foi criada na década de 30, ou seja, 90 anos, em 1933, especificamente, pelo Schumpeter. Se eu não estou enganado, a nacionalidade dele é austríaca, e a ideia do Schumpeter ele era economista e sociólogo, psicólogo, era um dos dois. E a ideia dele era o que faz desequilibrar o status quo, o que mexe com o estado da economia. Maré vermelha. E aí a inovação é algo que desequilibra a economia. Só que o desequilíbrio, no sentido, é tornar um caos, né? Não é algo ruim. O Oceano Azul, que tanta gente conhece, na verdade, a ideia dele em que você desequilibra e traz algo
novo, que ninguém conhece. Então, se torna algo a ser explorado. E por isso inovação. E inovação não tem nada a ver com ser criativo. Não tem nada a ver com ser mais jovem ou mais velho. Tem a ver como você enxerga as coisas. Como você enxerga um processo, como você enxerga um produto, como você enxerga um mercado. Tem estudos, inclusive recentes, que a principal contribuição criativa às vezes chega com 60 anos, às vezes chega com 50 anos, comprovando que não tem relação efetiva entre você ter 20 anos ou você ter 70 anos. Isso está muito mais na cabeça. Isso está muito mais nesse sentido. E ser criativo não tem necessariamente relação, porque inovação está muito mais relacionado a processo do que criar algo. Desculpa, Jonas. Não, capaz. Será que dá para dizer que a inovação seria resolver um problema que ninguém estava se importando? Não necessariamente, né? Porque é você identificar uma oportunidade em que você identificar uma oportunidade. Exemplo, eu vou fugir do Jobs porque o Jobs é sempre smartphone. Vamos falar do micro-ondas. Alguém precisava de algo que esquentasse comida através de ondas de ondas eletromagnéticas? Preciso, muito. Todo mundo esquentava a comida na panela, no forno, coisa do tipo. Tá, mas alguém identificou essa oportunidade e criou o micro-ondas. Só para fugir do smartphone, porque o smartphone é meio batido. Excelente, é isso aí. Tá, e para inovar eu tenho que ser um Shark Tank, eu preciso de muitos dinheiros, tem que ter investidores anjos por trás, ou dá para a gente fazer o que tem para hoje mesmo? Dá para fazer o que tem para hoje. Um dos tipos de inovação é o chamado de inovação de processo. Você não precisa de tanto dinheiro para fazer isso. E a gente pode pensar em inovação incremental e inovação radical. Incremental é quando você está falando de dentro. É algo que você vai melhorando, em que você vai, melhorei as chamadas metas, objetivos estratégicos relacionados a processos. Melhorei um pouquinho ali, ajeitei aqui e vai indo. Uma empresa que no Brasil chegou a um patamar tão esplêndido é a Embraer, através de inovação de processo no design de avião, em como fazer um avião. Então, esse é um tipo de inovação de processo. Eu estou falando de Embraer, que é muito grande, mas ela nem sempre foi tão grande assim. Ela foi criada lá com um tenente da Força Aérea, o Sr. Osiris, e que foi evoluindo. Quantas empresas não surgem em garagens? Tem uma aceleradora, se eu não estou enganado, da Nokia, eu não vou lembrar, que eles chamam de Le Garage, porque é exatamente do tipo... a gente montou uma garagenzinha aqui e é incentivado os funcionários a irem lá e inovarem com pouco dinheiro. A Nokia, ou quem quer, eu não lembro exatamente qual que é a empresa, ela incentiva com pouco dinheiro. Gente, não é porque a gente é uma grande empresa que a gente vai ficar dando dinheiro aqui para inovação. E por isso, qualquer um pode inovar. Basta você se estruturar para isso. Não é só basta querer, não. Basta você se estruturar para isso. Perfeito, Yuri. Existe uma diferença grande no mercado entre criar uma solução e ser inovador, né? Até eu comentando um pouquinho o que o Jonas falou, para uma dor já existente? Sim, as startups se basearam muito e levaram esse conceito de sou inovadora porque achou uma solução para uma dor existente. Mas também existem soluções para aquilo que não existe dor ainda, né? Que é gerar tendência.
né, como você mesmo comentou. Mas eu quero entrar aqui um pouco na parte acadêmica, Yuri, que eu sei que você gosta bastante e a gente vai poder discutir. Quando a gente está na faculdade, na pós, no MBA, eu tive professores incríveis durante a minha passagem acadêmica, e a gente sempre aprendeu que, para inovar, você tem que ter uma base de conhecimento muito grande, fazer uma análise macroambiental, fazer uma análise microambiental, né? Ou seja, tudo que é fora da sua empresa, dentro da sua empresa, fazer matriz de SWOT, cinco forças de Porter, matriz BCG, juntar, fazer aquele TCC gigante para aí você ter base para conseguir inovar, porque você trouxe informação de mercado. E a gente vê isso, né, nos profissionais hoje, que eles têm uma tendência a não inovar porque para eles falta informação. Né? Eles tendem muito a buscar muito conteúdo para depois dar um passo para frente. Você acha que a forma acadêmica que a gente aprende, ela é uma barreira para a inovação? Então, existem formas acadêmicas, né? Quando a gente fala de academia, muitas vezes é muito... tem um peso, tem uma conotação muito negativa no Brasil. E aí, quando a gente vai lá olhar no ranking de patentes, quem que é a primeira em patentes no Brasil? Vocês fazem ideia? Vocês três aí fazem ideia? Não. Unicamp. Unicamp é a organização com mais patentes no Brasil, que mais pleiteiam patentes no Brasil, inclusive mais do que a Petrobras, mais do que qualquer organização privada. Então, é óbvio que não é, perdão, infelizmente não é em relação à logística ou comércio exterior, a gente vai falar um pouquinho mais disso mais para frente, mas então existem formas. Eu me recordo uma vez que eu visitei a King's College no Reino Unido, e lá era 2014 quando eu visitei, e um professor finlandês falou, gente, esquece essa questão de plano de negócio e tudo mais, porque estava surgindo o que hoje muita gente conhece como Canvas, Business Model Canvas, que foi pleiteado pelos dois suíços. E foi criado onde? Em universidade. O Business Model Canvas é derivado de um doutorado dos dois criadores. Então, existem várias formas de se inovar. E existem formas acadêmicas bastante inteligentes de se inovar. O que ocorre muitas vezes e isso não é só professor, mas os profissionais como um todo, eles acumulam conhecimento até uma determinada idade e acham que eles podem parar de evoluir. Só que não é assim. O João sai dando risada. Infelizmente, tem muitos profissionais... Estou rindo porque eu concordo. Um pouco mais de 40, 50, que eles pararam de estudar, de se atualizar. E, gente, tem várias tendências, tem várias ideias que surgem todos os dias. Umas fracassam, umas evoluem e dão muito certo. Só que, infelizmente, professores e profissionais como um todo, eles param, eles se acomodam, eles não têm essa ânsia de continuar querendo algo novo. Então, o que acontece é zona de conforto. E a zona de conforto destrói qualquer tentativa de inovar, porque você tem medo do que pode vir a desequilibrar, pegando a ideia do Schumpeter, tem medo do que pode vir a desequilibrar, consequentemente você dá essa conotação pejorativa para a academia. Só que quem mais inova é a academia, porque tem um ambiente mais aberto para a inovação. E essa contradição é muito grande aqui no Brasil. É menor na Europa, nos Estados Unidos, e é para onde a gente mais perde profissionais criativos, mais perde profissionais que são especialistas em inovação para as universidades, sejam elas estadunidenses, canadenses, europeias, como um todo.
a minha maior referência de academia que a gente estudou junto, voltada para a gestão da inovação, gestão política de inovação, vocês sabem onde ela está, foi convidada para uma universidade na Alemanha, brasileira, com 30 anos, está lá. Então, eles entendem que a universidade é o berço do pensamento de inovação. Eu até queria complementar o que você estava falando da parte da idade, que às vezes a pessoa vai avançando na idade, a gente não quer inovar, a gente quer ficar na mesma coisa de sempre. Mas eu tive duas experiências que me marcaram muito. Uma foi na minha graduação em comércio exterior, que aí eu tive um professor numa matéria que não tinha 30 anos de idade. Só que aí ele entrou na universidade, ele largou a prática do comércio exterior. Largou. E ele ficou na experiência acadêmica. E aí, cara, ele não conseguia ensinar associando com a experiência prática. E aquilo não fixava, sabe? Foi uma experiência ruim. E aí eu fui fazer uma pós-graduação, eu tive aula de gestão de contratos internacionais. E entrou o professor, era um cara, assim, encurvadinho, tinha mais de 70 anos de idade. Eu falei, meu Deus do céu, é hoje que eu durmo nessa aula. E aí o cara, ele ensinava como? Ele falava toda vez assim, eu vou contar uma história para vocês. O desgraçado usava storytelling antes de ser chamado storytelling. E foi uma aula sensacional. O cara inovou para ensinar um assunto chato e complexo. Que assim, cara, que tapa na cara foi no meu preconceito, sabe? Então, tipo... E enquanto a gente percebe consultores com 40 anos de idade que querem falar sobre um negócio que não parou nem para ler o documento. E aí, você fala, meu Deus do céu, você tem 40 anos. Não posso esperar isso de um consultor. E acabam crescendo, fazendo nome, e aí e esquecem de estudar. E muitas das vezes essas pessoas desvalorizam a academia porque é onde o pessoal mais cria, mais propõe, e aí dá trabalho para essa pessoa acompanhar. Sim. Então, e a pesquisa e a inovação estão diretamente relacionados, né? Que é onde isso acontece no meio acadêmico, né? Sim, sem dúvida. Até vejo algumas empresas, sem citar nomes, dentro do comércio exterior, que elas estão começando a ter assim, uma academia dentro, uma parte voltada para a pesquisa e a inovação dentro das empresas, né? Eu ia, inclusive, perguntar sobre isso, porque a gente tem muita liga por ser comércio exterior uma área tradicionalmente burocrática e tudo mais. Poxa vida, aqui tem como inovar em comércio exterior, porque basicamente é pegar um número para aqui e passar para lá. É muito difícil na teoria, né? Na teoria prática confortável, é muito difícil. Agora, qual é o impacto que a gente tem, como trazer para esse tipo de ambiente mais tradicional, empresa familiar? A gente vê no comércio exterior muita empresa familiar, que é muito difícil trazer isso na teoria. A gente está falando aqui sobre como fazer. Como que a gente traz para esse tipo de ambiente? Como é que a gente tira essa inovação desse ambiente acadêmico? O que eu preciso preparar aqui na minha basezinha para que as pessoas que vierem possam inovar? Então, eu vou pegar a resposta, um comentário do Jonas e vou emendar na sua pergunta, tá, Sally? Pesquisa e inovação realmente está extremamente ligado. O que é pesquisa? O que muitas vezes as pessoas acabam confundindo. Pesquisa é você ter um formato. O que mais pesquisa está focada? É você ter um formato em que você siga, uma metodologia. E inovação está diretamente a você ter um framework, você ter um pensamento, você ter um processo, algo que seja estruturado para fazer. Muita gente começa eu quero propor um sistema para tal coisa. Tá, mas a primeira pergunta é, qual que é a tua oportunidade ou qual que é o teu problema? Por que você quer fazer isso? E aí as pessoas já travam. Não, porque eu quero. Então, porque aí eu acho, né?
Porque eu acho que vai dar certo, o meu feeling. Então, feeling não funciona com inovação. Esse negócio de feeling aí, Yuri, é de cara que dá barrigada, é de cara que tem o ego lá em cima, que acha que é o dono da razão. E esses caras, eles dificilmente inovam. E quando inovam, eles não conseguem fazer a empresa inovadora dele para frente. Tá? Isso eu falo para você com todo de boca cheia. Ou É o famoso fogo de palha, né? Inova qualquer outra inovação também. E aí, pegando para responder a tua pergunta, Sari, como que a gente faz isso? Tem algumas maneiras de se fazer isso que a gente vê no mundo. Uma delas é aceleradoras, incubadoras. Incubadoras é algo comprovadamente correto. O que é uma incubadora? Eu criei uma tecnologia, eu como governo, eu como universidade, criei uma tecnologia. Essa tecnologia, poxa, deu muito certo, mas eu não tenho interesse em ficar criando empresas. Eu quero distribuir essa tecnologia. E aí eu falo, mercado, gente, eu tenho essa tecnologia aqui. Vocês têm interesse? A gente tem. Aí você monta como se fosse um canvas, um mini plano de negócios para ver o que você quer, para você internalizar. O que você vai fazer com aquela tecnologia? Boa sorte. Eu só vou te passar a tecnologia, eu vou te ensinar como estruturar uma empresa. Ou nem como estruturar uma empresa, porque às vezes você é uma empresa já estabelecida. Mas incubadora é uma das chaves de sucesso de transferência de tecnologia. O problema no Brasil é que a gente não tem um plano estratégico, isso válido para qualquer área, não é só comércio exterior, não, é para qualquer área. A gente não tem um plano estratégico nacional de transferência de tecnologia. A gente tem uns gatos pingados de transferência de tecnologia. O que a gente tem percebido de 2019 para cá, ou seja, quase 2 anos, é a Fundação de Pesquisa do Estado de São Paulo, Fundação de Apoio de Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, obrigando os novos consórcios a ter planos de transferência de tecnologia, imaginando em que inteligência artificial, blockchain, machine learning, que é uma subdivisão da inteligência artificial, visão computacional, que é uma subdivisão de inteligência artificial, realidade virtual, e por aí vai. Se eu for criar isso, que vai ser só daqui 5, 10 anos, realmente a tecnologia propriamente dita, que eu distribua isso, e que eu não fique só dentro da universidade. Sensacional. Perfeito. Eu tenho uma dúvida minha aqui. Entrou uma dúvida legítima aqui minha. Uma vez a gente fez uma live, agora eu não lembro exatamente em qual ambiente foi, que a gente falou a respeito de fazer artes. A gente tá falando de marketing, né? E eu lembro que eu recebi não uma, não duas, mas muitas mensagens de pessoas dizendo assim: mas na minha empresa não me deixam fazer isso. Mas na minha empresa não... Assim, a gente tem que seguir essas regras visuais, era sobre design, né? Mas não deixava de ser uma questão de inovação. Na minha empresa não me permitem fazer isso. E existe uma questão contraditória sobre ambiente inovador, não só de prestação de serviço, mas ambiente interno. E eu fiquei pensando, cara, como é que eu vou falar para essas pessoas aqui? Olha, defendam que vocês querem fazer isso, defendam que vocês querem fazer aquilo. Eu não vou falar, agora eu vou te perguntar, Yuri, o que a gente fala para uma pessoa numa situação assim? Olha, isso acontece muito no ambiente brasileiro, mas muito. O que a gente tem que... vou responder diretamente, e aí depois eu vou falar do ambiente brasileiro. A liderança da empresa tem que querer. E não adianta a gerência média ou o pessoal que quer inovar, que normalmente está mais para baixo, propor, porque vai morrer. Porque sem a liderança querer, não adianta. E o que acontece, principalmente no ambiente brasileiro?
E eu estou falando principalmente do ambiente brasileiro porque eu não tenho conhecimento profundo de outros ambientes de negócios. O ambiente brasileiro, ele tem 3 características que matam o ambiente inovador. Que o primeiro é uma hierarquia muito rígida. O segundo é resultadismo. E o terceiro é desejar resultados rapidamente. Aí eu vou falar um pouquinho sobre cada um, 1 minuto só. Hierarquia. O Thiago até falou sobre barrigar, sobre porque é a minha ideia e tudo mais. Então, eu vou pegar um exemplo do Booking. Booking.com mesmo, que é considerada uma das empresas mais inovadoras do mundo. Surgiram vários concorrentes e ainda você continua pensando em Booking.com. Pelo menos na minha cabeça, é a melhor. A diretoria, ela tem um pensamento em que não importa quem dê a ideia, a gente vai testar a ideia e a partir de dados a gente vai analisar qual foi a melhor ideia. Ponto. Não importa se é um diretor, não importa se é um analista pleno. E tem até uma história que conta a presidente do Booking.com falando que ela foi desafiada por um analista pleno, analista sênior, e falando que essa ideia eu acho que é melhor. E aí ela falou, não, eu acho que a minha ideia era melhor. E aí o diretor de produto ficou olhando, e aí? Ela falou, mas como o ambiente cultural é aqui, a gente vai testar as 2 ideias. Aí cara, para presidente deixar de ser desafiada por um analista sênior, o Booking, para quem não sabe, é holandês, tá? Então, a hierarquia rígida, a hierarquia da famosa manda quem pode, como que é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aqui é muito válido. E esse tipo de situação mata qualquer inovação. O segundo, o pessoal... Posso só citar mais uma coisa da hierarquia? Claro. Microgerenciamento. Precisa passar por mim antes de sair. Eu aprovo. Isso tudo acaba com a inovação, acaba com as novas ideias e mina o colaborador inovador. E eu vejo muita empresa com gestão microgerenciadora. Se não passar por mim, não vai. Eu tenho que aprovar. Eu tenho que ver. Isso, aquilo é do meu jeito. Isso acaba com a coisa inovadora. Uma coisa é participar de um processo em conjunto. Outra coisa é tenho que ver para sair. Então, cuidado, gestores, cuidado. O meu atual líder, o Vidal, que é um professor da USP, hoje eu estou trabalhando em projetos com o Vidal, pela USP, pela Fundação de Apoio à Tecnologia, pelo ITS, que é o Instituto de Tecnologia de Software. Às vezes eu passo 2 semanas sem falar com ele. Porque, a gente combinou o jogo e é isso, e vambora. São as diretrizes, e sobre esse microgerenciamento, ele fala, Yuri, se eu tiver que ficar pensando no que você está fazendo e analisando e tudo mais, eu estou gastando o meu tempo e o seu tempo. Então, o meu tempo, a minha hora é bem cara, eu posso estar fazendo outras coisas. E tem um sistema que eu registro os resultados e é isso, ele vai acompanhando, acabou. Já é. Eu até queria dar um exemplo prático de inovação. Não é bem... é meio óbvio até no comércio exterior, mas eu queria dar esse exemplo. Que eu acho que tem 2 problemas. Primeiro tem também a hierarquia, mas também tem essa negatividade das pessoas têm, não vão aprovar, não sei o quê. Mas isso aí baixo, não vão me ouvir porque eu tô vindo de baixo. Né? A gente falou antes do feeling, eu tenho um feeling que vai dar certo, mas aí as pessoas às vezes têm um feeling que vai dar errado sem antes ter tentado. Mas Jonas, qual que se você for pensar tem a técnica lá são 5 porquês, 5 whys. Por que isso acontece? E você vai chegar lá no último porquê falando, porque não tem um ambiente inovador. E quem que tem que fazer esse ambiente inovador? É a liderança. Se o funcionário tem esse sentimento, é porque o líder ou já cortou, ou já teve alguma coisa. A culpa de falta de ambiente inovador é liderança. E não tem e esse tipo de discurso que eu já ouvi de líder, mas o pessoal não me dá ideia. Tá, mas
Se eles te derem a ideia, você vai ouvi-la? Você vai discutir? Ou você vai discutir, porque eu não acho que vai dar certo, então não... Tá, mas então por que... Posso fazer uma provocação, Yuri? Você que é líder que está vendo aqui, que fala, mas meu time não me dá ideia. Qual foi a última vez que o seu time fez uma reunião que você não participou? Qual foi a última vez que você deu autonomia para o seu time tomar uma decisão e você não se importar, mesmo não concordando? Qual foi a última vez que você falou para o seu time se virar? Falou, não sei, se vira. Não sei como fazer. Se vira. E qual foi eu ouvi isso ontem. E qual foi a última vez que seu time errou e você aplaudiu? Porque errar faz parte do processo inovador. Mas errou. Eu acho isso um absurdo, porque o erro, ele não foi em todo o processo, ele foi num pedaço, que aquele pedaço entra a correção. E aí você ajusta, é uma melhoria contínua de uma inovação. Mas não necessariamente você precisa ajustar, viu, Thiago? E aí entra o segundo, a gente falou de hierarquia, resultadismo e desejos de resultados rápidos. Muita gente pode confundir o segundo e o terceiro, achar que é a mesma coisa, não é? Que é o que você falou, resultadismo. O pessoal só se importa com o resultado final. O que foi, como foi produzido aquilo, pouco importa. Gente, a lâmpada elétrica, o senhor Thomas Edison errou mais de 800 vezes. E aí, a cada vez que ele errava, ele falava, descobriu uma nova maneira de não fazer uma lâmpada. Está escrito no diário dele. Isso, tá? Então, é isso. Tem um outro dado que é algo alucinante. A indústria farmacêutica, para cada 100 dólares investidos, aproximadamente $1 só dá certo. 99 dólares são jogados no lixo, se a gente for pensar no ambiente brasileiro, porque a gente se importa, a gente pensa muito em resultado, mas se você tem um processo correto, cara, alguma hora você vai acertar, e você vai acertar em cheio, e vai ter muito dinheiro, e vai ganhar muito dinheiro, porque você vai estar inovando e vai sair na frente, e que todo mundo não vai... o pessoal vai ter que pensar em como fazer para te acompanhar. E o terceiro é o desejo por resultado rápido. E aí entra muito o berço da inovação na academia versus o ambiente privado. Aqui no Brasil, as empresas não dão tempo para você inovar. Elas querem... ela investe 50 mil, e aí hoje é 11 de novembro, aí 11 de junho de 2021 vai falar, e aí, amigão, cadê os resultados? Então... Mas isso é muito culpa de investimento que entra, porque o investimento... Para quem não recebeu investimento, pessoal, assim, vem uma startup, vem um investidor anjo, vem uma empresa, vem uma capital venture, por aí vai, e fala, tá aqui 2 milhões, então o que você vai me entregar se eu te dar 2 milhões? É isso, tá bom, então eu vou te dar o dinheiro por resultado. Aí os caras que eram inovadores, até não ganhar dinheiro de ninguém, vai lá, pega o dinheiro e começa a fazer tudo rápido e esquece o ambiente, só quer o resultado final. Então ela perdeu aquela essência. Isso que tem acontecido bastante, tá? Então é muito cuidado com a venture que você pega, para a venture capital que você pega para pôr dinheiro, com o investidor anjo que você pega por dinheiro, para saber qual é o real significado que ele deseja. E pessoal, só quero fazer um comentário aqui, que nós temos a Tereza, que está nos acompanhando, falou que participou de um processo seletivo e quem passou era aquele cara que decora a matéria sem experiência ou emoção, dó dos alunos. E a Paula, que falou que aprofundar conhecimento é sempre válido, sempre nos aprimoramos, podemos ver possibilidade, que conhecimento é a base da inovação. Obrigado pela participação de vocês. Não deixem de mandar perguntas, comentários. E aqui, o Yuri, tem uma pergunta que o Jailton fez, só para a gente não deixar só para o final, que ele fala assim, qual a expectativa de mercado para um aluno estudante de comércio exterior na sua visão? E aí a gente já volta para a inovação, só para não deixar ele sem resposta. Bom, as perspectivas de mercado são ótimas, porque tem pouco profissional no mercado em relação ao comércio exterior, poucos. Tanto que as empresas acabam contratando alunos de relações internacionais que, apesar do meu todo respeito por RI, não tem nada a ver com Comex.
E Comex não tem nada a ver com RI. Eles se complementam, perfeito, sem dúvida alguma. São áreas subjacentes, mas não são a mesma coisa. E consequentemente, tem muito espaço para perfil para alunos de comércio exterior. Na minha visão, é uma das áreas que mais tem oportunidades de emprego para os próximos anos. Mas, Yuri, você diz poucos profissionais ou poucos profissionais qualificados para o comércio exterior? Então, Yuri, você já responde só, Jailton, estou deixando um link para você aqui no chat, que o Jonas vai dar mentoria de carreira em Comex hoje, 7h30, tá o link, se inscreve aí que a gente vai passar para você, talvez seja útil. Desculpa cortar, desculpa a minha falta de educação, vai lá, Yuri. Não, respondendo o Jonas, quando a gente pensa em aluno, a gente não pode cobrar que ele seja qualificado. A gente precisa cobrar desse aluno, desse recém-formado, e que ele consiga pensar, que ele tenha capacidade de aprender. Se a gente voltar lá atrás, quando a gente estava como estagiário, quando a gente estava como júnior, a gente foi ajudado por muita gente. E eu me lembro de muita gente que me ajudou, que pegou na minha mão, que falou, cara, funciona assim. Então, a gente tem cobrado desses júniors, desses estagiários, que eles tenham capacidade de aprender, que eles tenham vontade de aprender, que a gente olhe muito mais para o perfil psicológico dele do que propriamente dito da qualificação. A qualificação vai vir através de cursos, através de prática e por aí vai. Deixa eu só fazer só complementar a pergunta do Jonas, e eu fiquei com esse questionamento, porque eu gosto muito de número, eu gosto muito de dado. Existe uma diferença muito grande sobre, pelo que eu entendi, você comentou que tem poucos profissionais de Comex no sentido de formados em Comex, especialistas em Comex, né? Comparado ao mercado que acaba vindo gente de outros setores, tipo invasor aqui, sério, vindo de outros setores para fazer parte e tudo mais. Mas em outros países isso costuma ser... acontece também, ou é uma característica brasileira, assim, de não formar profissionais de Comex em números suficientes para dar conta do nosso potencial de comércio exterior? Acho, não tenho certeza, porque eu nunca vi pesquisa, nunca cheguei a debater em profundidade sobre isso, mas eu acho que tem muito mais a ver com o Brasil. Porque a gente tem pouquíssimas universidades que formam profissionais de comércio exterior, pouquíssimas. Se tiver 20, é muito. E aí eu estou falando não estou falando da administração, eu não estou falando do tecnólogo até tem mais, mas estou falando de administração de empresas com ênfase em comércio exterior, visto que o MEC não permite ter uma faculdade de comércio exterior. Eu sou uma das 3 turmas da Unicamp que é formada em gestão de comércio internacional. O meu título é esse. E aí o MEC no 4º ano ou 5º ano forçou a Unicamp a mudar para administração de empresas. Não entendo o porquê, nem vou debater isso. O MEC não reconhece? Não, ele não... É que eu sou formado em comércio exterior. Eu sou formado em comércio exterior. Ele não permite que lá no MEC a administração de empresas com ênfase em comércio exterior. E para mim é simplesmente uma falta de política, uma falta de política de incentivo à parte de ensinar e de aprender, de ensinar comércio exterior no país. Talvez com esse Plano Nacional de Cultura Exportadora, a gente comece a ver algumas modificações, algumas mudanças, mas por enquanto não tão rápido assim. Mas é que eu achei estranho, que eu sou bacharel e eu tenho diploma e tudo reconhecido pelo MEC. É isso que eu achei estranho. Mas de quando, Jonas? Eu me formei em 2008. Por quê?
Então, porque essa mudança veio a partir de 2000, eu me formei em 2012, 2013, 2014. Todos agora são administração de empresas com ênfase em comércio exterior. Tipo jornalista que não precisa de diploma, as mudanças. Quase isso. Foram as mudanças do MEC. Mas vamos voltar aqui ao tema da inovação. Jonas, você tem uma pergunta para fazer para ele? Tenho. Vamos ver aqui. Quais ferramentas farão com que a empresa seja considerada inovadora? A gente meio que deu uma abordagem, assim, falou mais da atitude, mas a gente pode falar das ferramentas, né? A resposta simples, sincera e curta é nenhuma. Porque ferramenta não faz as empresas se tornarem inovadoras. Comprar o livro Design Sprint deve ajudar, né? Cara, para você ter a capacidade de implementar o design sprint, você tem que ter você tem que ter um ambiente muito inovador. Para quem não sabe, não sei se todo mundo sabe de que livro o Jonas está falando, design sprint é uma técnica de pesquisa, de experiência de usuário voltada para produção de protótipos baseado na captação do feedback lá no final, mas que nasceu a partir de definição de um problema e divagação na discussão. Só que tem um detalhe aí. O design sprint, eles são 5 dias fechados numa sala para que você capte. Cara, se você falar para 95% ou até mais, 99% das empresas, me empresta aí uns 6 funcionários. Para quê? Para a gente fechar numa sala e discutir um problema. Você tá maluco? Tipo, 5 dias? Você tá doido? Tem versões de 3 dias, mas daqui a pouco o brasileiro vai estar consultor, né? Você está citando aí, Jonas, às vezes um consultor estava falando, eu faço design sprint em uma versão de um dia. Cara, aí você já está desvirtuando a ideia, né? Exato, você está acabando com a ideia do design sprint. Você não está fazendo uma inovação, porque não tem nada a ver. O design sprint é uma ferramenta e aí não é ferramenta de você contratar sistema. O Jonas já deu uma abordagem um pouquinho diferente na parte de ferramentas, porque tem ferramenta design thinking, o que muita gente nem faz ideia efetivamente do que seja, só gosta de usar a palavra design sprint. Ou post-it, ou gosta de usar post-it. Mapa de empatia, jornada de usuário, virado em post-it. Scrum. O Jonathan jogou assim. Não, mas só para organizar a minha semana. Eu já participei de reunião que o pessoal colava post-it assim na parede e falava, isso é design thinking. Não é. não é. Mas aí você fala do tipo, tá bom. Ô, Yuri, mas assim, dá para se inspirar, pelo menos, em tentar ideias melhores na hora de de aplicar novas ideias, né? Assim, tipo, não quer dizer que você tá proibido de tentar um design sprint da melhor maneira possível com os recursos que dá, né? Eu acho que dá para, pegar a metodologia e tentar a ideia, né? Não, mas aí são coisas diferentes. Para você se considerar inovador, você precisa fazer muito mais do que isso. Você precisa tornar uma rotina de que você esteja aberto a ideias, a discutir ideias, fazer testes, pilotar, entender que o processo, que o Thiago até citou, cara, eu vou errar. Aí eu volto e tento de novo. Isso é ser inovador. Em que você não esteja confortável, nunca esteja confortável com a situação que está interna. Você usar o design sprint, design thinking, contratar uma consultoria e por aí vai, isso pode ser um primeiro passo, isso pode ser algo nascente e por aí vai. Só que você utilizar essas ferramentas não necessariamente te habilita a se chamar inovador. É só essa diferença. Eu acho que também cabe aos outros dizer que você é inovador, né? Agora, eu dizer que eu sou virtuoso, que eu sou inovador, né? Convenhamos, né?
Uma coisa que você vai ter que, tipo, ninguém tem diploma de inovação, né? Diploma de flexível, diploma de resiliente, né? Não tem. Mas captei assim a sua ideia, né? Tipo, faz todo sentido. Sensacional. O pessoal aqui tá comentando, muita gente tá comentando. Pessoal, tô adorando aqui no auditório, a gente fica bem feliz com os comentários. Andréia Marchione, beijo, Andréia, tá junto com a gente no evento todo. Adoro essas provocações, é aquela pré-histórica de não te pago para pensar. Um verdadeiro balde de água fria, a criatividade e talento do profissional. Eu acho que não tem nada pior do que isso. Sinceramente, é broxante quando você tem que passar por uma situação onde você tem uma ideia e às vezes a ideia é super inovadora e realmente não vai adiante. Mas, Sari, e pegando esse comentário, pior do que isso é quando você percebe que a pessoa tá de má vontade e ao invés dela ouvir e debater, ou às vezes esfregar na tua cara do tipo, ai, não te pago para pensar, ela começa a colocar tantas perguntas, mas tantas perguntas, você fala, cara, que isso? Calma, é uma ideia, vamos discutir, vamos amadurecer, e aí isso é um outro jeito de matar, inclusive, as sugestões de ideias. Vira um interrogatório, não vira uma conversa, um diálogo, né? Vamos ver até onde vai. Eu já passei por situação em que, mas qual que é a previsão de retorno dessa ideia? Faço a mínima ideia, não tem parâmetro no mercado, como que eu vou falar quanto que vai dar de retorno nessa ideia? E, inclusive, comprovadamente uma das perguntas, se você quer matar uma inovação, você pergunta qual que é o ROI dela. Essa é uma das perguntas que mais destrói uma inovação. Que inovação e investimento são coisas diferentes, né? Tipo, né? Tipo, para meter ROI na história, né? O ambiente inovador em si, muita gente liga tudo relacionado à inovação, tudo relacionado a sucesso na carreira, com a gente tem ouvido falar isso em redes sociais, a gente fala porque está inserido no ambiente de redes sociais. Pessoas insatisfeitas falando que o comércio exterior não é bom, porque até comentários são comuns. Acaba sendo um salário baixo, porque tem poucas vagas, a demanda é pouca. E aí, mais ainda, povo, como é que eu vou falar de inovação no mercado nesse ambiente? E a gente começa a entender aí um pouquinho de, não, peraí, isso está acontecendo como consequência da falta de inovação? O capital humano em si, ele não está tendo oportunidade de inovar e por isso acaba tendo oportunidades que não são satisfatórias ou um salário que não é satisfatório. Observemos o macro. A inovação não é uma consequência de salário, é o contrário. É exatamente o contrário que faz isso. É a inovação que gera essas oportunidades, a inovação que gera essas demandas maiores. O Brasil, ele tem futuro para isso, né? Tem espaço que vai estar crescendo. O que a gente mais ouve da parte de tecnologia, e às vezes o pessoal acaba às vezes acaba não querendo discutir, que porque a tecnologia vai acabar com a inteligência artificial, machine learning, por aí vai acabar com os analistas. Então, existe uma pesquisa que foi publicada ano passado pelo Fórum Econômico Mundial, em que o saldo de criação de vagas de emprego é positivo com a quarta revolução industrial. E vale a pena até falar, gente, infelizmente, ou melhor, para todo mundo que esteja ouvindo, tomem cuidado com as empresas que falam que elas estão inseridas na quarta revolução industrial, que elas estão preocupadas com a quarta revolução industrial, e por aí vai. Muitas vezes as pessoas não fazem nem ideia do que é a quarta revolução industrial, não sabem que a quarta revolução industrial, na verdade, foi um documento preparado entre as empresas alemãs e o governo alemão há menos de 10 anos atrás, e que, na verdade, eles estavam pensando em tecnologias que podem ajudar no futuro.
ou tendências tecnológicas que o governo alemão precisa pensar e precisa se preparar. E aí, até o Thiago, no começo do ano, eu lembro, tipo, a gente discutindo sobre isso, ele falou, relaxa que vai chegar daqui a pouco o pessoal falando 5.0. Aí eu falei, não, você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira. Falar 5.0 agora e tal, não. O Thiago, se ele tivesse apostado comigo, eu ia ter que pagar alguma coisa para ele. Veio 5.0 junto com o novo normal. Gente, a gente apostou, você não lembra? Não lembro. Quando a gente fala de quarta revolução, a gente está no início da quarta revolução. E tem pouquíssima gente fazendo isso verdadeiramente. Se a gente tem um gráfico que só não dá para compartilhar aqui, que é mais ou menos assim, cria-se uma tecnologia, todo mundo vai conhecendo e atinge um pico que é o chamado hype, que é todo mundo tipo, quer falar, quer fazer. Aí o pessoal entende que aquilo é muito difícil e cai de um modo gigantesco. Aí, para onde que vai o negócio? Para a universidade ou para algumas empresas que são realmente inovadoras e falam, poxa, isso daí dá certo, viu? Mas tem que ter paciência. E aí depois começa a realmente crescer. Isso vai acontecer com blockchain. Em breve vai cair e vai ter que ter paciência. Só as organizações realmente inovadoras vão trabalhar com blockchain. Ter paciência por blockchain. Isso está acontecendo com inteligência artificial e machine learning, porque o pessoal percebeu que machine learning é do tipo, cara, eu preciso ter 3, 4 anos de base de dados para conseguir produzir coisas. Aí você fala isso para as empresas, fala, nossa, 4 anos? Que isso? Mas o marketing é capaz de tudo, né, Sari? Você ia comentar do quê? Então tá. Na verdade, não tá vendendo o celular 5G, lá que a Sari comentou eu comentei internamente aqui, gente, é exatamente a história do 5G, né? Todo mundo agora faz 5G. O 5G nem chegou, não tem nem antena. É uma briga política internacional absurda. Mas o 5G tem gente vendendo 5G. Você vai lá no seu Wi-Fi, você vai ver o seu Wi-Fi do lado. O Wi-Fi. E quando 5G. Instalarem as torres 5G, eles vão vender o 6G. Eles vão vender o 5.5G, normalmente tem aí gente vendendo 4.5G também. Mal chegou a televisão digital no Brasil e estamos falando de 5G. Tipo. É impressionante. Mas para a gente ter uma ideia do quanto o buzz de uma determinada situação teoricamente gera uma inovação, né? Porque começa a ser falado, isso que você falou do hype, a culpa é minha, eu vou dizer aqui, a culpa tem relação com culpa do marketing, mas essa coisa do muito marketing, pouca prática, e a gente está falando disso, de tecnologia, a gente está falando isso daquela galera essa é a empresa que vai adotar você, que vai cuidar você, e o atendimento é uma porcaria. A gente está falando daquela empresa, o Jonas fez isso, a gente está falando daquela empresa que te atende super bem no processo de venda, você compra, começa a usar o produto, ninguém te dá bola, não te atendem mais, te abandonam. Vai pro LinkedIn, fala que exporta sonhos e importa objetivos e tipo, romantiza tudo e tu não entende o que estão falando. Tipo... Exato, e perde a mão. Onde que isso se torna? É um pensamento meu, eu até quero confirmar contigo se isso é real. Mas isso é um impeditivo, né, para inovação. Não é um impeditivo, mas... Adoro que o Yuri é sincero nessas coisas. Não é. Muito bom, vamos lá. Não é impeditivo, porque... o que acontece? As empresas vão caindo em armadilhas, né? Em armadilhas em relação, olha, eu sou inovador. Aí você vai lá ver o cara vendeu do tipo o Scrum para implementar o Scrum, e aí o Scrum é uma ferramenta de 20 anos atrás, que está relacionada, que surgiu antes do Manifesto Ágil, e aí tipo, você fica... Tá, você sabe que você caiu numa armadilha, né? Você sabe que a empresa que te vendeu isso não é inovador porcaria nenhuma, para não falar palavrão durante uma live.
E só que aí as empresas, elas vão aprendendo a se desvencilhar dessa armadilha. E aí dessas armadilhas. E as empresas vão olhando com muito mais cuidado quem que é inovador. Isso acontece no nosso dia a dia, que a gente às vezes compra. Eu gosto muito da Lenovo, e eu me tornei um cliente da Lenovo quando ela estava chegando no país, e a Dell se preocupou muito mais em meter o pau na Lenovo do que melhorar o produto dela. Aí, tipo, o meu primeiro computador durou 4 anos, o segundo tem 7 anos, e eu tenho esse daqui, que eu tô agora. E aí, tipo, tá, aí você vai se desvencilhando aos poucos da armadilha. Isso acontece no nosso dia a dia, e as empresas, nas contratações, elas também vão aprendendo a desviar desses truques que o marketing, viu, Sari, faz, para ver realmente quem que é inovador. Oi, Yuri, e quem que você dá de exemplo que faz inovação no comércio exterior brasileiro, assim, que não tá fazendo igual esses marqueteiros safados que só iludem a gente? Pode dar uns exemplos para nós, por favor? Eu tenho um combinado com o Thiago para não citar empresas diretamente, tá? Tem algumas empresas. Fala curiosidade, Jonas. Tem poucas empresas que realmente fazem inovação. E algumas que falam que fazem, infelizmente, não. Tem marketing, tem muito marketing. Essa é melhor mesmo não falar. Então, essa daí dá essas, porque é no plural, tá? Você pode ter eu posso arranjar um problema muito grande falando sobre essas que falam que fazem inovação e não fazem. Mas isso é uma coisa que se sente, né? A gente não precisa nem falar. Na prática a gente vai entender. É que inovação tem a ver muito com continuidade, né? Que é você tornar um ambiente inovador de modo perene. Você não pode fazer uma atividade que dura 2 meses, aí você para durante 6 meses, não, vamos dar um stop aqui e depois a gente volta. Cara, não funciona assim. E você tem que dar uma continuidade, porque aí você fez um negócio muito bacana, muito inovador, discutiu bastante, e aí depois de 6, 7 meses você volta. Aí o pessoal olha e fala, tá. Aí a gente vai discutir 2, 3 meses, aí vai parar 7 meses, aí vai ter que retornar, e por aí vai. E aí, quem que faz para mim realmente inovação? Alguns órgãos, eles têm criado um ambiente realmente inovador. A Receita Federal eu não vou ficar citando um portal único, porque para mim o pessoal de inovação que se arrisca em falar em inovação em comércio exterior só fala sobre esse exemplo. Cara, não tem só esse exemplo. Tem muito exemplo dentro da Receita Federal. Exemplo CISAM, que é o Sistema de Inteligência Artificial, que começou efetivamente a ser rodado no ano passado. Ano passado, efetivamente. Se eu não estou enganado. Mas ele teve início de estruturação em 2014. Cara, olha a paciência de você estruturar um sistema e é inteligência artificial mesmo, tá? Não é o que o pessoal fala que é inteligência, não. É realmente machine learning, com aprendizado supervisionado. Aí, para fugir da Receita Federal, a gente está falando a gente tem o Ministério da Agricultura, que o SIGVIG 3.0 já foi estruturado pensando em também aplicar machine learning. O machine learning está sendo desenvolvido desde 2018, se eu não estou enganado. Porque você precisa arrumar a base de dados, você precisa ir aprendendo. É um processo, é um projeto de longo prazo. A Anvisa, ela também está se preocupando
em criar. E aí, fugindo um pouquinho de comércio exterior, mas aí falando sobre logística, a Anvisa está implementando um Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, que é relacionado à logística, que é você entender a cadeia logística daquele controle de medicamentos. E o sistema tem potencial de ser algo, um exemplo para o mundo, não Sim. Só... Então, a gente falou sobre isso, Yuri, desculpa te interromper, a gente falou no primeiro dia com o Thiago Vergal sobre isso, ele comentou, ele está da indústria farmacêutica, que é uma das maiores inovações do mercado. E eu nem ouvi. É o rastreio de todo o medicamento que você vai conseguir trazer para o consumidor final, e é para maio de 2021, tá, pessoal? Só complementando, Yuri. A primeira fase. Em 2022 tem outra fase, em 2023 tem outra fase. Então, e é só para citar. E para citar, não sei se já foi comentado, tem o B-Connect, que é o blockchain da Receita Federal, que também está sendo desenvolvido, está em fase piloto, está aos poucos sendo expandido. Então, hoje mesmo, quem está fazendo muita inovação no comércio exterior são as organizações públicas. E a Receita Federal resgatando essa liderança de tecnologia mundial, como foi na década de 90. Perfeito. Yuri, você sabe que a gente, só citando também, citamos o Thiago Vergal, a gente vai citar a Ana Vale também. Uma das perguntas e um dos debates que nós tivemos foi que as empresas, sobre a transformação digital, que todo mundo resolveu ser transformador digital e virou um boom, né, durante a pandemia. E muita gente confundiu que instalar um software na sua empresa significa você ser transformador digital. Então, contigo, como a gente já discutiu sobre isso, eu vou perguntar sobre inovação. Tem muita empresa que acha que inovação é adquirir uma tecnologia, implementar uma tecnologia nessa empresa. Mas não é só isso, né? Qual que é a sua visão? Então, vi muitos e muitos textos confundindo o conceito de transformação digital com inovação. Não tem nada a ver um com o outro. Já existia inovação antes da transformação digital. A 3M, para mim, eu sou muito fã da 3M em relação à inovação, porque a palavra inovação dentro da 3M não existe. O que eu quero dizer com isso? Eles não têm departamento de inovação. Eles... É nossa mesmo. Eles não têm departamento de inovação porque a inovação é tão característica deles que, cara, inovar é dia a dia, é isso. Então, e a 3M já era assim há 20 anos atrás, 15 anos atrás, muito antes da gente falar de transformação digital. Aliás, eu nem sei como está a transformação digital na 3M, mas isso não desconsidera, isso não vai fazer com que ela perca a característica de inovação. E aí a gente já até falou um pouquinho hoje, que você contratar um sistema não quer dizer que você vai ser inovador. Você pode usar uma contratação de sistema para poupar o analista, para poupar a sua equipe de ficar desperdiçando tempo. E aí, esse tempo que poupou, ao invés de você dar mais atividades para ele, você fala, vai pensar, eu quero criação, eu quero ideias novas. E aí você está alinhando uma consequência de implementação do sistema, a inovação a criar um ambiente inovador, porque você está cortando 20% do tempo dele e dando tempo para ele pensar. Muita gente acha que se você... desculpa, não é muita gente, mas um ponto bastante importante você tem que dar tempo para seu profissional pensar. Aquele tempo em que ele tem para respirar, aquele cafezinho, aquela conversa com um amigo, com um parceiro, é o tempo de concatenação no seu cérebro. E isso é importante para a inovação. Muita gente acha, mas meu funcionário está trabalhando pouco. Então, pessoal, a gente está aqui nessa live, a gente prometeu 1 hora, já passou 5 minutinhos, mas a gente tem mais 2 perguntas para o Yuri, e a gente vai tentar resumir 2 perguntas em 7 minutos para não tomar muito tempo de vocês, que já tem mentoria dele aqui, ó, que está aqui.
Opa, aqui, do Embaixo. Jonas e do Daniel Gobi. Jonas, começa você com a pergunta, Sari finaliza, vamos tentar matar aí rapidinho para a gente conseguir concluir tudo que a gente planejou. Yuri, o que é inovação aberta? E eu não sei mesmo, senão eu não saberia nem perguntar isso. Aqui tá anotadinho, porque olha, eu não faço ideia que seja isso. Então, dale. Em 2003, um professor estadunidense, eu não sei pronunciar o nome dele, é Chesborough, Henry Chesborough, acho que é isso. Ele propôs, ele captou através de pesquisa em que o conhecimento que está sendo produzido não vai permitir com que as empresas contratem todos os especialistas possíveis. Imagina hoje você ter um profissional de machine learning, um profissional de visão computacional, um profissional, não é só um, né? Você vai precisar de mais. Profissionais em relação a cloud, profissionais em relação a Big Data, que são caras diferentes, tudo isso montando a sua equipe. Quanto que isso não vai me custar? E por aí vai, eu só citei 4. Um profissional de Machine Learning hoje custa R$15.000, tranquilamente, falando, um cara realmente. A galera então, desistindo do Comex agora? Cara, tecnologia é algo espetacular. Em 2003, esse professor, ele captou isso olhando para a década de 90. E aí ele falou, as empresas vão precisar mudar o conceito de inovação, porque ele não vai conseguir ter todo o conhecimento ali concentrado na empresa, internamente. Ele vai precisar fazer parcerias. Ele vai precisar olhar para fora e falar qual que é o meu core, o que eu sei realmente fazer, o que eu sou bom, o que eu quero internalizar, o que eu quero ficar com ele. E isso é a ideia de inovação aberta, em que você tenha um compartilhamento você tenha uma troca de ideias, troca de experiências, troca de conhecimentos. Isso quer dizer que eu vou parar de ter inovação interna, parar de inovar internamente? Não quer dizer isso. Quer dizer que eu vou complementar com startups, com outras empresas, inclusive com concorrentes, se for o caso, na criação de conhecimento. Porque eu não dou conta de fazer sozinho, ou é muito caro fazer sozinho. E a ideia inversa também é o contrário. Inventei alguma coisa. Cara, eu não sei o que fazer efetivamente com isso. E eu vou abrir essa patente para todo mundo utilizar. E isso, um exemplo muito claro é o blockchain. A IBM, aí é percepção, eu não vi nada. A IBM não sabia o que fazer com o blockchain. O que ela fez? Abriu e falou, gente, vamos todo mundo colaborar, vamos todo mundo fazer aqui. E isso é inovação aberta. Você abrir e falar, vamos todo mundo trabalhar junto. Perfeito. Sari, pergunta final e finalizamos. Beleza, eu vou fazer a pergunta que garanto que o Jonas também não ouviu. Yuri, o que é o Research UX, o Research User Experience? Traduzindo para o português, pesquisador de experiência de usuário. É uma carreira nova. Aqui no Brasil, então, rapaz, já é difícil você falar o que é UX Design, que é o designer de experiência de usuário, que muita gente confunde com designer de interface. Não tem nada a ver são cargos diferentes, são habilidades diferentes. Um pesquisador de experiência de usuário é o cara que vai tentar entender efetivamente o que o seu cliente quer. Ele vai fazer cocriação, ele vai fazer pesquisa, ele vai fazer designs, ele vai fazer as histórias de usuário. Ele é um cargo, é uma carreira tão completa que exige vários tipos de habilidades. Não exige habilidade de desenho,
vale destacar isso. Mas é um pesquisador que vai ter muita paciência em ouvir o usuário, vai ter muita paciência, ou melhor, ele tem que ter muita habilidade em identificar problemas e identificar oportunidades, e principalmente ter a noção que ele não vai conseguir resolver aqueles problemas sozinho. Ele precisa ter uma capacidade muito grande em determinar qual que é o problema, quebrar esses problemas muitas das vezes, e chegar e falar para a galera de tecnologia, para a galera de marketing, para a galera de produtos, quem quer que seja. Esse é o meu problema. E aí, gente, como que a gente resolve? Mas é tal... eu acho... Não. Não, você não acha nada sobre o problema. O problema é esse. Foi pesquisado, foi determinado. Mas o cliente está errado. Não, você está errado por achar que o cliente está errado. Você pode achar que o que o cliente quer estar errado, beleza? Porque às vezes o cliente ele confunde o que ele deseja com a necessidade. E aí são coisas diferentes. E aí você... quantas vezes a gente chega e fala, mas é isso que você... Aí você vai, desenvolve tudo, e aí chega lá, mas não era isso que eu queria. Não era isso que ele queria, porque a necessidade dele era diferente. E o pesquisador de UX é isso. Ele precisa entender a necessidade, e não o que ele quer. Tem uma frase que combina exatamente com Research UX, que é a do Henry Ford. Ele falou lá no século passado, lá no início do século passado, se eu perguntasse para os meus clientes o que eles queriam, eles falariam que eles gostariam de cavalos mais rápidos. Perfeito, perfeito. Definiu super bem o que é o Research UX. Eu tenho o prazer de conhecer um pouco mais, me aprofundar nessa profissão, que será um grande futuro, de cada vez mais você personalizar a necessidade do cliente, ter pessoas especialistas neste processo. E não só, de novo, as barrigadas que a gente vê de a gente achar que sabe tudo. Pesquisar é super importante. E, pessoal, chegamos ao fim aqui dessa live do Comex Digital Talk. Jefferson, eu vi o que você comentou aí, que inovação é erroneamente sinônimo de demissão. Isso não é, a transformação digital não demite ninguém, ela faz com que os analistas parem de ser o que você mesmo citou, máquina de escrever, e seja um ser pensante. Ela vem para potencializar o tempo e o talento humano, e a inovação ela é diferente da transformação digital e vem também para facilitar o processo da sua empresa e melhorar a sua empresa. Pessoal, temos mentoria agora do Jonas. Tô aqui. Do Daniel Gobi, para você que se inscreveu, eram vagas limitadíssimas, e amanhã tem muito mais. Amanhã abrimos com Jaqueline Rolim para falar de regimes especiais aduaneiros, depois temos Érica Medina e César do Instituto Procomex, que você conhece um pouquinho, né, Yuri, do Procomex? Érica Sargin, Nicola Minervini, Kleber Fontes, e finalizamos com a live do Maurício Vargas, fundador do Reclame Aqui. É só o final do terceiro dia, ainda tem amanhã e sexta-feira. Vem com a gente. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, até a próxima.